Fala pessoal, aqui é Guilherme Lopes na área e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um que é considerado um dos maiores casos ufológicos do Brasil e quem sabe até mesmo do mundo, que é o famoso caso Varginha, né? Então eu considero, dentro das minhas pesquisas até o momento, na minha opinião, é o maior caso ufológico do Brasil, até mesmo maior do que a Operação Prato, que eu já fiz um vídeo sobre a Operação Prato. Você procura aí nos nossos vídeos que tem um vídeo falando sobre esse também muito conhecido, né, fenômeno que ocorreu aí relacionado à causa OVNI. Então, vou colocar a vinheta agora e aí nós vamos conversar hoje sobre Varginha. Qual a verdade que não te contaram sobre Varginha? Bora lá então, meu povo, falar um pouco sobre o famoso ET de Varginha, né? Esse caso ficou muito conhecido. Eu, na época, né, era 1996, eu tinha em torno de 12 anos de idade naquela época, mas eu me lembro que realmente repercutiu muito e ficou famoso o nome como o caso do ET de Varginha. Pô, esse foi a situação que a mídia colocou dessa forma porque no início a coisa ficou meio que virou piada nacional mesmo. O próprio programa que tinha de comédia na época, muito conhecido, Caceta e Planeta, fez piadas a respeito da situação. Na verdade, naquela época, a mídia tratou a coisa como realmente uma coisa muito folclórica, muito festiva, fez realmente piada e chacota da coisa. Só que posteriormente coisas foram acontecendo e a coisa começou a tomar um novo rumo. Hoje, o caso Varginha, ele já tem, inclusive, jornalistas reconhecidos, né, que hoje tornaram-se youtubers e tal, que falam com mais seriedade, porque de fato foi muito inusitado as coisas que ocorreram diante desse fenômeno, né? Então, deixa o teu like aí, porque nos ajuda bastante, né? Se inscreve no nosso canal e compartilha aí com os teus amigos esse vídeo e nós vamos conversar um pouco sobre esse caso, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre a questão da Operação Prato, né, lá em Colares, né? Falei sobre isso, sobre as minhas impressões sobre isso, falei sobre a aparição dos OVNIs em Porto Alegre, né? Eu sou de Porto Alegre, apesar de não estar residindo no momento lá, mas nasci, cresci na cidade de Porto Alegre, naquela região ali da Grande Porto Alegre, e nós temos esse caso que ocorreu em janeiro de 1996, que é o famoso caso do ET de Varginha, né? Que para a grande mídia, né, foi apresentado da seguinte maneira: 3 meninas estavam indo para casa, né, depois de um dia, muita desinformação, né, foi trazida ao longo aí desses muitos anos, né, são mais de 20 anos, 96, né, até estamos em 2022. Muitas coisas muita desinformação foi trazida. Alguns ufólogos que trabalharam e trabalham no caso até hoje dizem que propositalmente muita desinformação foi infiltrada para que o caso fosse sido tido como realmente algo, uma piada ou algo que de fato não tinha nada sobrenatural, né? Seria uma das argumentações seria que aqui era uma pessoa, que aquela criatura, né, vista por as 3 meninas que estavam vindo, na verdade essas 3 meninas estavam ajudando numa mudança, numa casa e tal, e elas estavam indo para casa, né, e ao atalhar por um terreno baldio, né, elas acabaram avistando aquela criatura que estava lá no canto, né, criatura, né, com os olhos grandes e tal, né, criatura muito feia e tal, tem as descrições aí na internet, e elas se assustaram, acharam que fosse um demônio, foram para casa, contaram para a mãe,
né, sobre a situação. E, basicamente, a mídia foi passado isso para as pessoas. Porém, a coisa é muito mais extensa, muito maior do que essa simples aparição, porque não foi só isso que aconteceu, né? A coisa tomou forma de um ponto que veio, né? Pessoas de outros países, como os Estados Unidos, para estudar o caso, para fazer reportagens sobre o caso, pesquisadores de outros lugares, né? Então, o que ocorre? O que ocorreu naquela situação para a gente contextualizar, porque nem todo mundo, né? Há muitas pessoas, quando fala do ET de Varginha, associa a imagem da criatura que foi vista no terreno pelas 3 meninas. Isso de fato aconteceu, né? As 3 meninas viram aquela criatura, né? Que não se sabe o que é, né? Que chamam de ET. Na minha concepção, não é um ET, não é um ser extraterrestre no sentido de outros planetas, galáxias e tal, né? Como eu falei nos outros vídeos e continuo falando, eu não creio, tá? Então eu sou cético nesse sentido de crer em vida fora da Terra no sentido biológico, né? Exceto por alguns micro-organismos, células. Agora, o caso do ET de Varginha, que uma nave teria vindo lá de Órion ou teria vindo de outras galáxias, né, para caído na Terra, eu não consigo crer nisso, né? Eu creio que possam ser outras coisas, principalmente coisas relacionadas à tecnologia humana aqui da Terra, ou até mesmo coisas espirituais que possam ocorrer. No caso Varginha, eu creio que está mais relacionado à tecnologia do que a questões espirituais. Tem casos que estão relacionados a questões espirituais. Eu creio que esteja relacionado à questão da tecnologia, mesmo porque os próprios Estados Unidos está envolvido no meio dessa história. O que aconteceu? O que ocorreu foi que, né, pegando o contexto da história, tá, teria caído uma nave espacial, né, numa cidade próxima a Varginha, né, um dia antes das meninas terem visto o tal do ET de Varginha. Um dia antes teria caído um objeto voador, né, um OVNI, objeto voador não identificado, agora estão chamando de UAP, né? Ele teria caído numa fazenda próxima a Varginha, noutra cidade. Um casal, né, que morava ali na região, como testemunha, viram de fato como que um micro-ônibus que foi caindo, saindo fumaça da parte traseira. Eles contam todo o relato deles, eu acredito que seja verdadeiro o relato deles, acho que não tem o porquê. Diversos pesquisadores, ufólogos, estudaram o caso e não descartaram o testemunho. Ufólogos que eu falo, gente séria, né? Porque tem muito picareta também aí nesse meio. Teria caído esse objeto, do objeto, algumas criaturas teriam fugido, teriam saído do objeto. Então, não foi um ET de Varginha, eram vários, né? Há quem diga que seriam até mesmo mais de 10, mas a princípio o que os ufólogos, né, envolvidos ali no caso, mais acabam, tem um pouco mais de certeza, é que eram de 3 a 5 criaturas, pelo menos umas 5 criaturas, por todas as consequências, os desdobramentos que foram ocorrendo aí no decorrer do tempo. O que ocorreu? Caiu esse objeto, né? O governo, isso, né? Os ufólogos falam que foram testemunhos de militares, pessoas que viram, militares que participaram das operações, porque próximo a Varginha, na cidade de Três Corações, tem uma base da ESA, né, ali da Força Aérea, pessoas muito bem preparadas, né, militares muito bem preparados naquela região. Então, o que ocorreu? Trazendo a história de forma cronológica,
que teria acontecido, né? Segundo os estudos, né, deles, teria entrado no espaço, na atmosfera da Terra, uma nave, um laser americano teria atingido essa nave, né? Esse objeto voador. Pelas coordenadas, eles viram que ia cair no Brasil, naquela região, eles entraram em contato com o governo brasileiro, né? Supostamente eles teriam um acordo entre os dois países de cooperação nessa área OVNI, tudo extraoficial, é claro, e eles teriam avisado o governo brasileiro, olha, tá caindo um objeto, lugar tal, nós estamos mandando aí um avião para recolher os objetos e tal, então a gente precisa da ajuda de vocês, a gente está informando vocês disso, né? Basicamente é isso, mobilizaram as forças militares, esses militares foram até o local, recolheram o objeto, as coisas do objeto, então a nave, recolheram ela nos caminhões, muitos caminhões, isso é verídico, muitos caminhões naqueles dias foram mobilizados. A desculpa do exército foi, né, das Forças Armadas do Brasil, foi que os caminhões estavam indo para manutenção. Porém, a oficina que supostamente faria a manutenção não abria no dia. Então já começou o negócio assim, meio que as desculpas muito desconexas na época que foram dadas. Muitos caminhões foram mobilizados, né? Teriam sido capturadas criaturas. Estou resumindo porque a história é muito grande, né? Uma dessas criaturas teria sido alvejada por um soldado que se assustou porque tinham dois tipos de criaturas. Uma criatura estilo Grey, que é aquele ETzinho menorzinho, olhudo, né, de pele lisa, e uma outra criatura, um outro tipo, né, de criatura que também seria parecido, mas seria peluda, né? Um dos soldados teria se assustado com a criatura e teria descarregado uma metralhadora e matou a criatura. Essa criatura foi pega, colocada no caminhão. Uma outra foi pega também, isso já no início, né? Já no primeiro, já no começando a história. Uma outra foi pega, colocada numa caixa e tal. No outro dia, as meninas viram aquela criatura, né, lá naquele terreno, que deram como desculpa na cidade que tinha um senhorzinho que era aleijado lá, mas tipo assim, que ninguém engoliu a história, as próprias meninas falaram, tipo assim, não era ele, não era o Mudcap, ele era até mudo, o senhor, o rapaz esse. Elas mesmas, elas confessaram, elas admitiram que não era aquele senhorzinho que elas tinham visto, né? Mas tentaram empurrar essa história de que era o senhorzinho, né? Depois o próprio exército veio com... o que acontece? Aí foi mobilizado 2 soldados à paisana, 2 P2 da polícia militar, né? Onde eles acabaram atropelando uma das criaturas. Um desses soldados pegou a criatura, a unha, colocou no carro para levar para o hospital e foi arranhado. Essa pessoa, esse soldado, veio a morrer posteriormente de uma infecção, de uma bactéria. Acredita-se que tenha sido em decorrência desse ferimento que ele teve, né, por essa criatura, alguma bactéria que a criatura. Levaram para um hospital, o hospital, tipo assim, não quero esse trem aqui, entendeu? Mandaram para outro hospital, fecharam a ala do hospital. A desculpa do exército foi de que era um casal de anão muito feio, que a anã estava grávida, um negócio ridículo, assim, tipo assim, uma explicação assim tosca, assim, total que deram, né? Dentro disso, né, teve a questão do zoológico, onde estava tendo no zoológico uma festinha, né, de aniversário. Uma senhora saiu na rua para fumar e viu uma criatura no zoológico, né, ficou muito assustada com aquilo, falou pro marido, vamos embora daqui. Posteriormente, 5 animais do zoológico morreram, foi feita uma análise, né, daqueles animais que estavam saudáveis e que amanheceram mortos, foi feito e realmente foi constatado que havia ali uma substância, alguma coisa ali que acabou matando eles, né? Então, houve-se esse problema no zoológico também. Então, o que acontece? Ocorreram vários fatos, várias coisas na cidade, são mais de 100 testemunhas,
né, que se tem conhecimento, inclusive de civis, de militares. É claro que os caras não vão falar, porque existe toda uma ameaça e tal. Os próprios ufólogos foram ameaçados, o Pacatini tomou tiro na porta da casa da mãe dele, né? Desapareceu por mais de ele, o outro, o Birajara, desapareceram, ficaram mais de 20 anos sem falar sobre o assunto. Agora o Pacatini voltou a falar sobre o assunto, tipo, do nada, assim, né? Mas eles ficaram horas dando interrogatório, né, no exército. Se tu vê os discursos do Pacatini, agora ele tá participando de podcasts e tal, né? Tu vê que ele sempre elogiando o exército e tal, né? Dando uma sabonetada ali na questão do exército. Por quê? Porque realmente aconteceu alguma coisa muito séria ali, né? E com certeza eles ficaram com muito medo. O outro não quer falar mais sobre o assunto e ele voltou a falar sobre o assunto agora, que veio à tona, né? Porque lá criaram um museu lá em Varginha, como memorial do caso e tal. O negócio virou meio turístico ali também, né? E de fato tem que aproveitar mesmo. Ocorreu alguma coisa ali, tem que aproveitar. Assim como lá em Roswell, nos Estados Unidos, o pessoal fez lá um lance turístico lá, onde veio gente do mundo todo para ver, né, e tal, independente do que seja, independente do que é mentira, do que é verdade, aproveitar para movimentar a economia daquela região, né? A minha intenção aqui com o vídeo é falar um pouco sobre o assunto, mas se você quiser detalhes, você pode, né, procura aí o Edson Boaventura, que é um ufólogo sério, né, que participou de vários podcasts, Inteligência Limitada e muitos outros. Procura o próprio Pacatini, que anda dando entrevista para alguns podcasts, que você vai se inteirar melhor dos detalhes, né, da questão do ET de Varginha, do caso ufológico de Varginha, né? Mas algumas coisas, eu tô trazendo essa história, por quê? Por causa, né, dessa minha, de certa forma até, militância, né, no sentido de que, né, tudo que é estranho que aparece, de fato, tá? O que eu entendo quanto ao caso Varginha? Tem também a história de que, só voltando lá, essas criaturas teriam sido levadas para a Unicamp em São Paulo. O Badan Palhares teria feito, que é aquele legista famoso lá do caso PC Farias, teria feito uma autópsia da criatura morta, teria feito exames na criatura viva, e que os Estados Unidos mandou um avião, eles teriam aberto um hangar lá para colocar um avião dos Estados Unidos, um avião que entrou sem autorização oficial no espaço aéreo brasileiro. Tem um depoimento aí, um testemunho do operador de voo, né, que viu esse avião, achou estranho, e o chefe dele entrou na sala dele e disse que era para deixar tudo certo, vai entrar um avião americano, mas fica frio, que tá tudo certo. Coisas estranhas aconteceram, né? Então, no resumindo a história, né, existe uma participação americana, onde o Brasil teria feito um acordo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos veio, recolheu esses equipamentos, recolheu as criaturas, uma viva e uma morta, né, ou talvez mais, lá na Unicamp, né? Então, em troca, também tem uma lenda aí urbana de que eles teriam permitido que o Marcos Pontes fosse lá participar lá da estação espacial e tal, como troca, mas sabe-se, muitos dizem que existe uma troca de tecnologia, um acordo entre Brasil e Estados Unidos, onde em casos de ufológicos, assim, o Brasil entrega para os Estados Unidos o material, as coisas que supostamente caírem lá, em troca de tecnologia, né? Claro, tecnologia não tão avançada quanto as tecnologias de ponta militar dos Estados Unidos, uma tecnologia lá de quarta e quinta geração. Se é verdade ou não, eu não sei. Isso é que os ufólogos falam, que tem testemunhas e tal. Bom, no caso concreto, tá? Observando todos os depoimentos das meninas,
de tudo, o estudo dos ufólogos, né? Um trabalho muito extensivo, até hoje estão pesquisando o caso, né? Tudo o que aconteceu, de fato, não tem como negar de que algo aconteceu lá. Eu considero como o maior, né, acontecimento ufológico do Brasil, o caso Varginha, né? Não do mundo, porque no mundo muita coisa já aconteceu e acontece pelo mundo afora. Mas no Brasil, assim, onde existem provas mais concretas, né, seria, acredito que, um dos principais aí casos brasileiros, né? E um caso recente, né? 1996, janeiro de 96, aconteceu isso, né? Então, o que ocorre? Eu creio que, de fato, tá? Muita desinformação foi plantada aí. Então, muita coisa que é falada é invenção mesmo, conto da carroça e tal. Mas, de fato, um fenômeno aconteceu ali, né? Na verdade, dois fenômenos principais, tá? Que é, caiu alguma coisa ali na região de Varginha, tá? 2, algumas criaturas foram avistadas e tiveram contato com humanos ali, tá? E 3, houve uma influência dos Estados Unidos nessa história. Então, esses são 3 pontos que, de fato, eu creio que sejam plenamente verdade. A questão é a seguinte, né? O que são esses seres? O que é esse objeto que caiu, né? Porque, novamente, assim como eu falei na Operação Prato, assim como eu falei, né, no caso de Porto Alegre, aparece uma luz no céu, né? Pega muito sensacionalista ou ufólogo que não é sério, aparece uma luz no céu, já diz que é um ET, né? E é um satélite, ou é um fenômeno atmosférico, ou é um avião, ou é até um saco plástico que está voando, né? Ou até coisas forjadas, né? Muita coisa, né, é inventada. Agora, outras coisas não, outras coisas de fato não tem muita explicação, não tem como explicar, né? Tem como teorizar. Mas a maioria dessa galera sempre traz dizendo que são seres de outras galáxias, são seres de outros planetas, não sei o que, não sei o que, né? Como eu disse, eu não creio, tá? Em vida biológica, é muito improvável vida biológica fora da Terra, muito improvável, a menos que seja um micro-organismo, eu digo vida inteligente biológica fora da Terra. Agora, se nós tratarmos de seres dimensionais, né, seres espirituais, aí é outra história. Eu creio plenamente em anjo, em demônio, em outras dimensões, isso é outra história, tá? Mas falando de biologia, seres biológicos, no caso do ET de Varginha, né? Segundo relatos, até hemograma do sangue foi feito, a criatura morreu a tiro, foi ferida, são seres biológicos. Então, né? Da onde saíram esses seres, né? Muitos pesquisadores entendem que acham, né, que creem em vida inteligente fora da Terra, que esses seres são seres que vieram de outros planetas, outras estrelas, galáxias, não sei o que, né? O interessante é que o Picatinny disse o seguinte, tá? O Picatinny falou, eu anotei aqui, tá? Picatinny diz que as criaturas são seres criados e que não são o cérebro, seriam robôs biológicos. Na concepção do Picatinny, tipo, aquelas criaturas que estavam em Varginha não teriam a capacidade psíquica, né, de serem seres de outra que cruzariam a galáxia, por exemplo, numa tecnologia avançada. Eles creem que aquelas criaturas são uma espécie de robôs biológicos, que existe uma inteligência superior por trás, provavelmente numa nave mãe, onde mandam sondas com algumas criaturas para poder fazer algum tipo de pesquisa aqui na Terra, né? Pesquisa com seres humanos, com os animais, amostra de solo e tal. Ele deu a entender, o Picatinny, que as criaturas de Varginha não eram
pilotos da nave, nem digamos, o cérebro de nada. Não, eles eram seres criados onde eles eram como se fossem marionetes, né? Como se fossem, né, uma raça de terceira, quarta, quinta linha que foram criados para objetivos específicos, né? Então ele deu a entender isso, né? Partindo por essa ótica dele, mas puxando para o outro lado, tá? Será que de fato essas criaturas que foram avistadas, tiveram contato com os humanos, inclusive pessoas morreram através desse contato, como o caso desse policial. Será que essas criaturas não foram criadas na Terra? Será que, né, através de manipulação biológica, né, de genes, um governo dos Estados Unidos ou até mesmo de outros governos não tem a tecnologia para criar esses seres híbridos, né, para criarem essas criaturas com os seus objetivos específicos? Então, pegando, né, o que o Picatinny falou, né, que as criaturas são seres criados e que não são o cérebro, né, que eles são robôs biológicos coletores de materiais. Será que tanto o objeto voador que caiu quanto as criaturas não foram criados por algum governo, não foram criados pelos Estados Unidos ou por algum outro governo, né? Então é isso que eu tenho tentado trazer, né? Essa informação, né? Essa teorizar isso, de que, visto que eu não creio que, assim como não só eu, muitos não creem, eu não creio que uma raça extremamente inteligente cruzou a galáxia para parar aqui na Terra para fazer qualquer coisa. Eu não consigo acreditar nisso, mas as coisas acontecem e coisas estranhas a gente vê, né? Nós teríamos duas outras opções, né? Assim, olhando assim de forma simples, tá? Ou seriam seres espirituais, né? Mas nesse caso, seres espirituais seria muito complicado, porque ali, né, um demônio não ia se transfigurar naquela criatura e deixar-se abater e fazer biópsia, muito difícil, autópsia, né? Muito difícil, né, esse tipo de situação. Ou poderiam ser seres, né, e até mesmo os objetos criados por governos, né? Principalmente o governo dos Estados Unidos, né? A gente sabe, já falei em outro vídeo, que Hitler, né, desenvolveu muitas tecnologias, Hitler fez muitas experiências e que a maioria dos cientistas nazistas, eles foram tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética após a queda do regime nazista. As pessoas acham que os nazistas ou foram presos ou foram mortos. Não, uma parte deles foram mortos, outra parte foram presos, uma outra parte desapareceu, simplesmente muitos vieram para a América do Sul, foram para a Argentina, para o Brasil e muitos outros países, mas uma boa parte, principalmente dos grandes cérebros cientistas do nazismo, foram cooptados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, onde eles, através do conhecimento deles, o Hitler e os nazistas, eles estavam pelo menos uns 20 anos à frente em tecnologia do que os Estados Unidos e qualquer outro país, na época da Segunda Guerra Mundial. E esses cientistas acabaram indo para os Estados Unidos, né? Ajudaram os Estados Unidos a desenvolver tecnologias, né? Como mísseis de propulsão e tal, que era tecnologia nazista, e a Rússia também. Existem imagens, existem fotos por aí do Hitler com objetos parecidos com discos voadores. Existem muitas histórias relacionadas aos nazistas, né? Então, de fato, eles desenvolveram muitas tecnologias e fizeram muitos experimentos. E quem sabe até mesmo essas criaturas que aparecem podem ser experimentos nazistas ou experimentos nazistas que foram aprimorados pela União Soviética, pelos Estados Unidos e muitos outros. O que eu quero tentar trazer para nós, né,
para você aí, caro espectador, né, é que para a gente olhar a coisa com um olhar mais amplo e não ficar só nessa historinha de que existe ET na galáxia, não sei o que, são seres de outros planetas, não sei o que, não. Começa a olhar mais para a Terra e muitos ufólogos acreditam que existe essa possibilidade sim, de que esses seres, essas aparições, né, o que não é fenômeno atmosférico, o que não é humano normal, como drone, como satélite, como avião ou qualquer outra coisa, que poderia sim serem tecnologias desenvolvidas aqui na Terra, mas desconhecidas do grande público. Então, eu gostaria de deixar para você, né, esse vídeo, essas informações, né, e para você pensar. São teorias, tudo são teorias, nada disso é cientificamente comprovado. Não tem como se comprovar cientificamente de que existe vida biológica inteligente fora da Terra. Até o momento não se tem essa comprovação, eu acredito que não tenha. Não tem como comprovar essas coisas, mas fato é de que coisas aparecem e não tem explicação. Coisas no céu aparecem que não tem explicação, aparições de seres para pessoas que não têm explicação. Existe muita histeria coletiva, sim. Existe muitos problemas psíquicos de pessoas que dizem que vê coisa e não vê nada, ou é problema psíquico mesmo. Existe muita fraude, sim, mas existe uma parcela de pessoas sérias que de fato se depararam e se deparam com coisas que realmente fogem da nossa percepção normal. Gostaria de deixar então esse vídeo aqui para você. Você pode comentar aí o que você acha. Será que o ET de Varginha é um ser de outra galáxia mesmo? De outro planeta? Será que o ET de Varginha seria um demônio? Seria algo espiritual? Ou será que o ET de Varginha ou os ETs de Varginha não seriam seres biológicos criados por algum governo aqui na Terra? Né? Então, fica aqui para nós esse questionamento, para que a gente possa estar pensando e não se deixar levar pela boiada e estar aí realmente de forma séria, estar pensando sobre o assunto e, quando possível, estar pesquisando sobre o assunto. Tá bom? Um grande abraço, deixa o teu like aí, se inscreve no canal, compartilha com teus amigos e até uma próxima.